Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Dando seguimento ao nosso estudo sobre as fases metodológicas do processo, no último episódio encerramos apontando que o tombamento do processualismo, pelo menos no Brasil, cedeu após a chegada de Henrico Túlio Liebman e a formação da Escola Paulista de Processo. Nessa linha, neste episódio, abordaremos o instrumentalismo e demais proposições teóricas que situam o processo em outras fases metodológicas. Em complementação, antes de iniciar o conteúdo, existe um assunto acessório ao tema, sobre as escolas processuais, isso é, unidades de pensamento diferenciadas em várias regiões do Brasil. Havendo interesse, podemos dedicar um episódio para discorrer sobre o tema. Continuando então com a exploração do conteúdo. Recapitulando, vimos que, em um primeiro momento, o processo era enxergado como um mero anexo do direito material. Posteriormente, foi cindido e transformado em um ramo jurídico científico autônomo, que teve o seu declínio justamente por essa tentativa exacerbada de elevar o grau de autonomia. Entretanto, a segunda etapa metodológica do processo permitiu delimitar conceitos e criar instituições processuais. O problema é que, até a virada do que seria o instrumentalismo, não se preocupou o processualista nos seus aspectos sociais, e isso é até mesmo redundante se analisarmos o processo enquanto manifestação cultural. Evidentemente que sua consolidação é carregada por anseios e desejos sociais, ou, melhor dizendo, para que não me interpretem equivocadamente, quer-se algo do processo. Ele não existe porque simplesmente deve existir. Deve-se haver uma finalidade para a sociedade no processo. Essas e outras indignações começaram a aflorar na seara do estudo do processo e foram catalisadoras para a formação da terceira fase metodológica do processo, o instrumentalismo. No Brasil, o instrumentalismo processual é sistematizado pela Escola Paulista de Processo. Embora não seja o criador dessa filosofia processual, um dos principais nomes quando se fala em instrumentalismo processual é o professor Cândido Rangel Dinamarco, quem desenvolveu a brilhante obra A Instrumentalidade do Processo, recentemente atualizada e publicada em parceria entre as editoras Juspodium e Malheiros. Na sua obra, o professor Dinamarco sinaliza com maestria o que deveria ser interpretado como paradigma dessa etapa metodológica. Diz ele que, abre aspas, a perspectiva instrumentalista do processo assume o processo civil como um sistema que tem escopos sociais, políticos e jurídicos a alcançar, rompendo com a ideia de que o processo deve ser encarado apenas pelo seu ângulo interno. Em termos sociais, o processo serve para a persecução da paz social e para a educação do povo. No campo político, o processo afirma-se como um espaço para a afirmação da autoridade do Estado, da liberdade dos cidadãos e para a participação dos atores sociais. No âmbito jurídico, finalmente, ao processo, confia-se a missão de concretizar a vontade concreta do direito. Fecha aspas. Ou seja, a partir da etapa metodológica instrumentalista, o processo deixa de se preocupar somente com seus pressupostos internos e começa a ganhar contornos sociais, políticos e jurídicos. Essa etapa metodológica do processo é fundamental para dimensionar a vocês no âmbito legislativo do processo. O instrumentalismo é claramente um propulsionador para o desenvolvimento e criação do Código de Processo Civil de 1973. Alguns apontamentos sobre o assunto. 1.
A partir de investigações bibliográficas, até hoje, o instrumentalismo processual é a etapa metodológica com maior difusão no Brasil. 2. Alguns aspectos advindos de teorizações que usam como bases ideias do instrumentalismo processual são fortemente criticadas. O professor J.J. Calmon de Passos, a título de exemplo, e até onde encontrei em suas bibliografias, sempre foi, embora uma linha um pouco mais antiga, crítico à proposta do instrumentalismo. 3. Para uma parcela da doutrina brasileira, especialmente pelos teóricos pertencentes à Escola Paulista de Processo, não há o que se falar em fases metodológicas subsequentes, visto que o paradigma da instrumentalidade do processo está muito longe de exaurir o seu papel reformista. O instrumentalismo, entretanto, e é curioso notar, acaba caindo no mesmo defeito da sua fase precedente. Precisamente, ao pensar na aplicação do processo como uma mera técnica dos escopos desenhados pelos idealizadores dessa fase cultural do processo. Quem nos diz melhor sobre essa afirmação é o professor Guilherme Riso Amaral, na obra Cumprimento e Execução de Sentença sob a ótica do formalismo valorativo, publicada em 2008 pela Livraria do Advogado, para quem o processo continuaria preso à técnica quando o juiz se torna refém do escopo social. Nesse sentido, a crítica reflete que o instrumentalismo acaba por esvaziar o próprio escopo do processo. Isso na medida em que alarga o campo para o social e o político, enfraquecendo a própria acepção do que seria processo e do que seria jurisdição, abrindo campo para um amplo poder discricionário a cada juiz, e isso na medida em que se percebe que se permitiria ao julgador aplicar o seu entendimento sobre o fato social, desencadeando em inevitável insegurança ao jurisdicionado e ao Estado constitucional. Uma observação final: o instrumentalismo não é exclusivo do processo civil brasileiro. É até um pouco difícil resumir, mas muitas delimitações do direito processual brasileiro foram importadas da Itália pela aproximação ocorrida no século passado. Lá, diferente do Brasil, houve um período metodológico prévio, conhecido por sistemático, cujo centro foi o desenvolvimento do processo e de seus institutos. Posteriormente, houve a mesma inquietação quanto aos fins do processo, resultando em um período instrumental italiano. Atualmente, há uma migração para a preocupação em relação entre o processo e a Constituição. Existem convergências significativas entre esses dois sistemas, e ter estudado lá auxiliou a compreensão dessa aproximação. Isso é, muito do que se debate no Brasil foi desenvolvido na Itália. Há aí o motivo de ser importante entender, por exemplo, quem foi Giuseppe Chiovenda e a sua relevância para o processo civil, assim como outros grandes nomes como Francesco Carnelucci, Piero Calamandrei, e os significados dessas teorizações para o contexto processual ítalo-brasileiro. É possível, como no caso das escolas processuais, dedicar um episódio para analisar esse interessante movimento ocorrido no processo civil italiano, com um aproveitamento ao brasileiro. De todo modo, superada a apresentação da etapa metodológica do instrumentalismo processual, vamos adentrar na polêmica discussão sobre qual é a fase metodológica odierna do processo civil brasileiro. Tudo o que discorremos até então, embora cada teórico adote os caminhos que melhor entenda para explicar o tema e enfatizar os pontos que merecem maior atenção, não é desacordado, ou seja, não há discussão da relação entre o processo e a cultura, o praxismo, o processualismo e o instrumentalismo. O problema está no presente. Vamos por partes. Para os adeptos do instrumentalismo processual, não há o que se falar em fases culturais do processo subsequentes.
O paradigma do direito processual continua estabelecido nas premissas do instrumentalismo, embora com reformulações e atenção ao movimento de constitucionalização do direito. Isso se clarifica, por exemplo, quando analisamos a obra Nova Era do Processo Civil, do professor Cândido Rangel Dinamarco, publicada em 2007 pela editora Malheiros, em que o processualista aborda temas um pouco mais pontuais no que tocam à relação entre o processo e a Constituição Federal. Entretanto, existem outras 3 proposições teóricas que sustentam a superação do instrumentalismo, sendo elas 1. O formalismo valorativo, 2. O neo-institucionalismo e 3. O neoprocessualismo. Acredito que dos que já estudaram o tema deste episódio, essa última seja mais conhecida. O formalismo valorativo seria uma possível interpretação do paradigma atual do processo, podendo ser considerada como uma 4ª fase metodológica processual. Proveniente da Escola de Processo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a tese tem como seu principal defensor o saudoso professor Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. O seu pensamento consiste em alocar o processo no centro da teoria geral, equacionando de maneira adequada o direito, o processo e a Constituição. Os professores Hermes Zanetti Júnior e Camila de Magalhães Gomes explicam, em ensaio cujo título é O Processo Coletivo e o Formalismo Valorativo como Nova Fase Metodológica do Processo, que o formalismo valorativo representa forte preocupação com a conformação axiológica da atividade dos operadores do direito na busca pelo processo equo e justo, tendo por método de trabalho a dialética, a lógica tópica retórica ou problemática, observando sempre o fenômeno processual como instrumento ético, sem deixar de ter, obviamente, estrutura técnica. O formalismo valorativo elenca 2 paradigmas balizadores do processo civil. 1. Efetividade e 2. Segurança jurídica. O problema dessa teorização, embora possua diversos adeptos espalhados pelo Brasil, é, como lembra o professor Guilherme Botelho, na obra Direito ao Processo Qualificado, o processo civil na perspectiva do Estado Constitucional, é a sua falta de publicização. Continuando, o neo-institucionalismo é a denominação da 4ª fase metodológica sustentada nas teorizações da Escola Mineira de Processo, marcadas pela influência da teorização do filósofo e sociólogo jurídico Jürgen Habermas. O professor Rosemiro Pereira Leal, responsável por a sugerir, sustenta que essa fase metodológica seria uma conquista da pós-modernidade, na qual o processo ganharia contornos distintivos constitucionalizados, especialmente o marco democrático constitucional. Para o neo-institucionalismo, o processo é uma conquista da cidadania que a fundamenta por meio dos princípios e institutos, com o marco da teoria discursiva em seu bojo. Avançamos agora para o neoprocessualismo. Quiçá essa seja a 2ª fase metodológica de maior conhecimento na atualidade, depois do instrumentalismo, por conta de seus principais pensadores e adeptos, dos quais se destaca o professor Fred Didier Jr., por exemplo. O neoprocessualismo defende a ideia de um processo civil voltado para o processo descrito na Constituição Federal, mediante revisão de categorias processuais. Não há precisamente, ou mais bem definido, um paradigma balizador dessa etapa metodológica. Seu pensamento está muito mais ligado com a preocupação da relação entre o processo e a Constituição. Para fechar o módulo, vale a menção de outras 2 teses que poderiam estar situadas como uma 5ª fase metodológica do direito processual brasileiro. A primeira é a tese do professor Vicente de Paula Ataíde Júnior,
quem, em sua tese de doutoramento, defendeu a existência de um novo paradigma cultural processual, ou pragmático. Para o autor, o pragmatismo processual deve se consolidar enquanto método processual, visto que somente com uma organização metodológica o pragmatismo poderia oferecer toda a sua potencialidade para a construção de um sistema de justiça mais eficiente quanto à sua finalidade essencial, qual seja resolver problemas de maneira adequada, efetiva e tempestiva. A segunda tese é defendida pelo professor Antônio Pereira Gaio Júnior sobre o desenvolvimento como paradigma atual do processo civil. Devo sinalizar, analisando a sua bibliografia, que não se trata de proposta teórica nova. Há, pelo menos, 2 décadas de pensamento do autor abordando o processo civil como forma de contribuir com um desenvolvimento local, regional ou nacional. O processo seria, portanto, instrumento pelo qual há um serviço público prestado de igual forma é eivado de garantias do cidadão, de modo que melhorar a qualidade de vida da sociedade seria uma das principais diretrizes ou balizas desse paradigma. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Card Players, de Paul Cézanne. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.